Então, como eu havia falado para vocês, nós vamos, então, continuar esse assunto, conhecendo o território brasileiro e agora, evoluindo, né, no conteúdo, nós vamos sair de clima e associar o clima às formações vegetais. Lembrando que o clima ele vai ser de fundamental importância e influência na formação vegetal. Então, os dois conceitos meio que trabalham juntos, tá bom? Para você entender a formação vegetal predominante de um local, você tem que entender também o tipo climático daquela região, as suas principais características, certo? Então, continuando, eu vou pedir para vocês pegarem o seu livro para a gente saber se localizar nesse material. Nós, então, estávamos falando a respeito de tipos climáticos, agora nós vamos falar de vegetação do Brasil. Lá no seu livro, está na página 29, vou pedir para vocês irem acompanhando, irem fazendo suas anotações, claro que não no livro, não pode riscar, não pode escrever no livro, faça no seu caderno, você vê alguma observação que seja necessária, que você julgue que é preciso você saber, né? Então, eu vou estar passando os detalhes aqui, na medida do possível, vocês vão adiantando aí a sua parte também. Então, olha só, acabei de falar para vocês, no vídeo anterior, que quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente e mais úmido. O clima, ele vai ser de fundamental importância na ocorrência das formações vegetais. Então, em locais onde o clima predominante é mais quente e mais úmido, nós vamos ter uma grande biodiversidade. O que vem a ser isso? Você vai ter uma grande quantidade de espécies, tanto animais quanto vegetais, justamente por causa do fator climático naquele local. É quente e é úmido, então vai ter tudo a favor do crescimento de uma formação vegetal em abundância, em quantidade de espécies. Nesse sentido, nós temos aqui mais um mapa temático, só porque este mapa temático da vez aqui é um mapa de vegetação original, tá? Nesse caso aqui, nós temos bem distribuído floresta amazônica, mata atlântica, mata dos pinhais, cerrado, caatinga, campos, complexo do Pantanal e vegetação litorânea. Essas são as formações vegetais predominantes no território brasileiro, ou seja, você consegue identificar. Não significa que está cheio dessa formação vegetal, porque na sequência você tem o processo de degradação, a utilização do meio ambiente de forma inadequada, desmatamento, queimada, enfim. Vários fatores vão influenciar na destruição desses biomas, dessas formações vegetais, mas nós vamos estar falando disso também, tá? Tratando do primeiro aí, da primeira formação vegetal que nós temos, é a mais complexa de todas, por causa da sua dimensão, é o maior bioma do território brasileiro. Olha aqui onde eu estou passando o lápis, a canetinha do teclado. A floresta amazônica você tem como sendo o maior bioma do território brasileiro e a maior formação vegetal também. A floresta amazônica, ela ganha destaque principalmente por causa da sua grande variedade de espécies. Lembra que eu falei para vocês do fator biodiversidade? Tanto quantidade de espécies animais quanto vegetais. Mas primeiro nós vamos entrar aqui no detalhe referente às formações vegetais. Por que a floresta amazônica é tão importante, é tão detalhada assim? A floresta amazônica, para compor toda essa biodiversidade que ela contém, ela precisa ser dividida em níveis. A própria floresta ela precisa ser classificada em níveis para poder ser analisada. Então, uma floresta só, ela tem 3 níveis de análise, porque características diferentes que ela vai apresentando. Você tem uma grande área, olha novamente aqui no mapa, eu voltei lá, uma grande área delimitada para a ocorrência, só porque aí você vai ter o relevo, você vai ter a utilização do solo, você vai ter os recursos hídricos, né? No caso os rios, você vai ter uma série de fatores que vão influenciar diretamente aqui na ocorrência dessas formações vegetais. Então, primeiro, por que eu falei que a floresta amazônica é dividida em níveis? Ela se classifica em 3 níveis diferentes. Um nível que é constantemente alagado, um que alaga de vez em quando e um que não alaga de jeito nenhum. Mas então vamos organizar esse raciocínio. Esses níveis da floresta, a floresta amazônica ela é chamada de floresta fluvial. Fluvial alagada. Olha só. Fluvial significa que a principal origem dela
é em função dos rios. Então, é uma floresta que ela tem uma influência muito grande dos rios, tá? Esses rios, eles vão ser de fundamental importância para nivelar esses níveis da floresta amazônica. O primeiro nível da floresta amazônica que nós vamos estar analisando, ele se chama Igapó. O primeiro nível da floresta amazônica se chama Mata de Igapó. Nesse nível da floresta amazônica, é onde você tem terrenos que eles são alagadiços todo o tempo. Ele está o tempo todo alagado, ele está o tempo todo cheio de água, tá? Então, nesse nível da floresta amazônica, todo aquele ecossistema, toda a biodiversidade, todas as pessoas que habitam esse local, eles vivem num lugar que tem água o ano inteiro, o tempo inteiro. Ele nunca vai ter um período de seca, sempre vai ter água ali, tanto que as residências nesses locais construídas naquelas casas tipo andaimes, que se chama palafita. Nesse local, as pessoas habitam, pessoas que já são acostumadas com esse tipo de ambiente, pessoas nativas do local também. Então, Mata de Igapó é uma mata, é um nível da floresta amazônica que se apresenta constantemente alagada, certo? Um próximo nível da mata, da floresta amazônica, perdão, é a mata de várzea. A várzea também vai apresentar pessoas que habitam naquela região ali, que também constroem as casas dela com palafitas, que é aquelas casas que tem perninha, né? Que é como se fosse um andaime, uma mesinha, a casa construída em cima. Mas a mata de várzea, ela tem períodos de cheia e períodos de vazão. Então, periodicamente, alaga as terras. E em determinados períodos não está alagado, está o chão firme propriamente dito. Então, a mata de várzea são locais que eventualmente alagam. Geralmente alagam por causa da cheia dos rios, certo? Por causa da cheia dos rios. Então, quando está o período de muita chuva nos rios afluentes dos rios dessa região de várzea, as águas dos rios menores desaguam no rio maior, formando a bacia amazônica, bacia hidrográfica amazônica, que nós vimos nas aulas anteriores, esses rios transbordam. Então, gera esse local que se chama várzea, que é temporariamente alagado, periodicamente alagado. Então, em determinados períodos do ano, esse local enche de água. E depois a vazão acontece e vida que segue, tá? E você tem outros locais que são chamados de campinas ou mata de terra firme. Isso que eu estou falando, mata de terra firme, não está escrito aqui, tá? Mas é bom que você se atente com relação a isso daí. Pode ser chamado de campinas ou pode ser chamado mata de terra firme, que é um nível da floresta onde ela se apresenta mais densa, mais fechada e não alaga de forma alguma. Pode ser cheia de rio, pode ser período de chuva, pode ser o que for, não vai alagar. Campinas ou mata de terra firme é o último nível da floresta amazônica que você não vai ter nenhum tipo de alagamento em nenhum período do ano, tá? Então, você tem a floresta amazônica classificada nesses 3 níveis. Mata de Igapó, constantemente alagada, mata de várzea, que alaga periodicamente, locais que se chama mata de terra firme ou campinas, que não sofrem nenhum tipo de risco de alagamento, porque os terrenos são relativamente mais elevados, tá? Esses são os 3 níveis. Na floresta amazônica, você tem pessoas cuja a dinâmica de vida é diretamente associada à floresta em si, que são chamadas pessoas ribeirinhas. Então, pessoas que vivem das atividades econômicas relacionadas à floresta amazônica, tanto de coleta de frutos, quanto também da caça e da pesca. Lógico que as pessoas que vivem nesse ambiente, que sobrevivem tanto da caça, quanto da pesca, quanto da coleta, eles não têm interesse nesse processo de desgaste ambiental, por exemplo, que está sendo mostrado aqui nessa imagem, aqui ao lado, aqui, ó, que é uma área de desmatamento. Tá? Então, as pessoas que vivem da floresta amazônica não têm interesse em fazer isso daí, porque da onde elas tiram o seu sustento. Isso daqui se chama desmatamento da Amazônia, que é por causa da expansão das chamadas fronteiras agrícolas. Isso também nós vamos, no decorrer do ano, nós vamos estar analisando isso daí. Então, essa expansão da fronteira agrícola, tanto
criação de gado quanto cultivo, principalmente de soja, plantio de soja, está fazendo com que a floresta amazônica passe por esse processo aqui, né? Então, se o uso for, o desgaste for muito grande, chegar num ponto que a floresta amazônica não vai suportar a pressão da sociedade, né? Voltando aqui à questão da formação vegetal. Uma próxima formação vegetal que nós vamos estar analisando é uma outra formação de floresta, que nós vamos ter a chamada Mata Atlântica. Essa, voltando novamente, quando você está tratando aqui de floresta amazônica, a predominância dela e a função dela, a zona de ocorrência é aqui próxima à linha do Equador. Climas quentes e climas úmidos. Tá? Clima quente e clima úmido. Aqui, é uma floresta que ela pode ser chamada também de floresta equatorial, só para fechar o raciocínio aí com relação à floresta amazônica. Já aqui na Mata Atlântica, ela também é uma floresta tropical, ela também tem uma grande biodiversidade, só porque ela é uma formação vegetal florestal que acontece no litoral brasileiro. Vou voltar lá no mapa para você ver. Essa região de verde aqui, ó. Isso daqui é o local de ocorrência da Mata Atlântica. Olha aqui, ó, na sua legenda. Essa região aqui, litorânea. Quer dizer que não vai sofrer influência, professora, da linha do Equador? Não. Não vai sofrer influência. Ah, mas como é que vai ser o clima quente e a umidade vem da onde? Se é uma formação vegetal que o local de ocorrência dele é no litoral, a umidade que faz com que tenha essa grande quantidade de espécies naturais, tanto quantidade de espécies vegetais, que tem essa quantidade de biodiversidade, é a umidade vinda do oceano. Então, é uma formação florestal litorânea que recebe uma grande influência das massas de ar vinda do oceano. Então, toda a umidade que o oceano lança em direção ao continente faz com que desenvolva essa floresta aqui, essa floresta tropical, que ela é chamada de Mata Atlântica, na zona litorânea do território brasileiro. Também lembrando, não quer dizer que ela esteja toda linda, toda bonita no litoral brasileiro, porque não é bem assim. Nós temos a Mata Atlântica aqui como sendo um dos biomas que mais sofreram desgaste com as ações humanas também, né? O desgaste por causa do uso inadequado dos recursos. Então, voltando aqui, é uma floresta tropical e a principal característica da Mata Atlântica é isso aqui, ó, vou arriscar para vocês, espécies endêmicas. O que seriam espécies endêmicas? Presta atenção que não está escrito aqui também. São espécies nativas de um determinado local. O endemismo das plantas significa que ela é característica daquele determinado local, que em nenhum outro bioma você vai encontrar as plantas que sofrem esse endemismo. Exemplo, o pau-brasil. Você não vai ter nativo em outro bioma, em outro local, a vegetação chamada de pau-brasil, a formação arbórea chamada de pau-brasil. É característica desse local aqui. Várias outras também, mas o pau-brasil é por conta da importância a nível histórico, a exploração da madeira no Brasil, enfim. Né? Mas a Mata Atlântica é caracterizada por causa desse endemismo das espécies vegetais. Tá? São espécies características nativas daquele determinado local. Significa que ela você não vai encontrar ela em outro local nativo. Pode pegar uma árvore de pau-brasil, plantar aqui em Formosa? Pode, como de fato tem, mas jamais vai ser igual às de lá, por conta do solo, por conta da umidade, porque não está tendo a umidade vinda do oceano, vários fatores, tá? O endemismo vai fazer com que elas não se adaptem bem àquela realidade. Na sequência, você tem a chamada Mata dos Pinhais. Olha aqui, deixa eu voltar lá no mapa para te mostrar aonde que está a Mata dos Pinhais. Olha aqui, de azulzinho claro. Essa porçãozinha aqui, logo abaixo do Trópico de Capricórnio, você vai ter a ocorrência da chamada Mata dos Pinhais. Você já não está num local cuja temperatura é muito elevada. Lembra que eu venho falando sempre.
quanto mais próximo à linha do Equador, climas mais quentes, a temperatura elevada e a umidade faz com que você tenha uma grande variedade de espécies. Então, a mata dos pinhais não tem por característica uma grande biodiversidade, uma grande variedade de espécies, porque o tipo climático ele é mais frio. A característica do clima ele é mais frio. Olha aqui para você ver a diferença de um exemplo de mata dos pinhais. Aqui você tem as chamadas árvores araucárias, que é o chamado pinheiro do Pará. Esse formato de árvores aqui se chama araucária. Aqui, ó, mata das araucárias. Esse exemplo aqui é o pinheiro do Pará. Por que ela é tão diferente, professora? Compara. Visualiza, olha aqui. Uma feição de uma floresta amazônica, uma feição de uma mata atlântica, você consegue perceber as árvores com copas fechadas. Já aqui, olha só, elas não se fecham, elas são espaçadas, você consegue perceber um distanciamento entre uma árvore e outra. Por que isso acontece? O tipo do clima do local. É um clima mais frio. Consequentemente, você não vai ter uma grande quantidade de espécies vegetais. Você vai ter diminuído isso daí justamente por conta do tipo climático do local, mais frio. Então, quanto mais frio, menor a quantidade, menor a variedade de espécies. Aqui, você vai ter a característica do cerrado. Voltando, vocês vão ficar tontinhos, tanto eu voltar esse mapa aqui, ó, a segundo maior bioma do território brasileiro, esse em amarelo aqui, que é o bioma cerrado, que para nós aqui na região centro-oeste é a vegetação predominante. Olha a característica dele, olha a diferença. Você tem aqui um espaçamento muito grande, você não tem uma formação florestal, o cerrado você não vai ter floresta, você pode ter pequenos aglomerados de mata, tá? Mas não é uma formação florestal. Você tem vegetação de porte médio, arbustivo, arbóreo e gramínea. Por que isso? Por que assim, professora? Porque o tipo climático predominante aqui é um tipo climático que ele não apresenta uma grande quantidade de umidade o ano inteiro. Você tem duas estações muito bem definidas nessa porção central do território brasileiro. Uma estação que ela é quente e chuvosa, que é o verão, e uma estação que ela é fria e seca, que é o inverno. Isso faz com que a feição da vegetação se adapte àquela sazonalidade, quer dizer, um período chove muito, um período não chove nada e faz frio. Então, a própria vegetação foi se adaptando a essa característica. Essa vegetação, ela se apresenta de pequeno porte e espaçadas. Então, arbustiva, arbórea, gramínea. Tá? Essa aqui é a principal característica física do bioma cerrado. Isso também é associado ao tipo de solo. O solo dessa região é mais duro também adaptado por conta dessa questão do clima, dessa variação muito grande, nós chamamos de amplitude térmica, variação de temperatura, um período muito quente e úmido, um período muito seco e frio. Essa variação de temperaturas durante o ano vai fazer com que todo o ambiente natural se adapte. Aí você vai ter a característica aqui dessa formação vegetal chamada de cerrado. Na sequência, você tem aqui as caatingas, que muita gente faz piadinha, mas caatinga é um nome indígena que significa mata branca, olha aqui, floresta branca ou mata branca, justamente porque em determinados períodos do ano, principalmente quando não está chovendo, essa vegetação ela é adaptada àquele tipo de clima muito seco, que ela simplesmente perde as folhas e fica simplesmente as galhadas, aquelas trem espinhento para cima, igual você está tendo aqui na imagem. Então, a própria vegetação ela se adaptou a essa ausência de umidade. Então, você tem aquelas galhadas, aqueles espinhos, aquela vegetação sem muitas folhas, sem aquela frondosidade toda. Olha só, tipo de vegetação com aspecto esbranquiçado, é como se ela criasse uma película protetora que, na medida que a seca vai se prolongando, ela vai se protegendo. Então, a caatinga são espécies vegetais que se adaptaram a climas muito quentes, a ausência de umidade, e, consequentemente, elas
são formações vegetais que elas têm uma capacidade muito grande de se manter viva com uma quantidade muito pequena de água, né? Então, essa quantidade de água, algumas plantas elas conseguem reter no próprio caule ali, um exemplo que tem é esse próprio cacto que está aqui na imagem, reter água dentro do seu caule e se manter viva durante o auge da seca. Então, são formações vegetais adaptadas a longos períodos de seca. Caatinga, mata branca, floresta branca, por causa dessa película que elas têm, protetora, que impede que elas morram também por causa da insolação. E impede também que a água que elas têm reservada evapore. Outra formação vegetal que você tem aí são os campos, que a vegetação caracteriza pela predominância de gramíneas. Olha aqui um exemplo. Por que não tem formação arbórea nos campos? Olha aqui, vou passar a caneta aqui em cima, vou passar o pincel, tá? Ficar mais grosso ainda aqui em cima. Predominante no Rio Grande do Sul. Vamos voltar lá no mapa para você ver aonde que está essa predominância de campos. Olha aqui, de amarelinho. Pegar aqui a caneta. Olha aqui onde é que estão os campos. Olha a distância em relação à linha do Equador, em relação ao Trópico de Capricórnio. Você tem um bioma que ele está muito afastado da linha equatorial, ele está numa faixa climática que se chama subtropical, consequentemente o tipo climático é mais frio, então você vai ter uma diminuição da quantidade de espécies e você não vai ter por característica a formação arbórea, porque o clima frio não favorece essa ocorrência de formação arbórea. Então, o que você vai ter é as chamadas gramíneas. E essas gramíneas vai favorecer justamente a atividade econômica de pecuária, tanto que aqui na imagem você tem aqui o gado pastando, né? Então, aproveitando uma predisposição aqui, ao gado bovino pecuária extensiva, quer dizer, o animal criado solto no pasto. O ambiente sendo aproveitado na sua predisposição para cultivo, para a criação de animais. Não forma vegetação arbórea com climas muito frios, que é o exemplo aqui do vegetação de campos, os campos sulinos. Uma outra formação vegetal que nós temos aqui, que é de fundamental importância e, inclusive, é riquíssima para nós aqui, está analisando, vou voltar lá no mapa para você ver por que ela é tão importante. Ela se chama vegetação de transição, que é o complexo do Pantanal. Aqui neste cantinho, ó, ela está num cantinho do Cerrado, sofrendo influência do Cerrado e também está sofrendo influência aqui, ó, da floresta amazônica. Então, ela está ali naquele canto, sendo influenciado dessas duas formas. O complexo do Pantanal, o próprio nome já diz que nós não estamos falando de algo simples, nós estamos falando de algo que é muito rico, principalmente por causa do terreno ser mais baixo. Então, você vai ter uma ocorrência de um represamento muito grande de água. Olha aqui o que vai formar. São como se fossem piscinas naturais, formando esse complexo do Pantanal. Olha o nome Pantanal. Pantanal lembra pântano, terreno alagadiço, terreno encharcado. Essa região, ela possui uma grande biodiversidade e a importância dela é que é meio que ela se torna um berçário natural. Aves migratórias, algumas espécies de peixe que, quando chega na época da desova, na época da piracema, os peixes acabam pegando a correnteza e indo para essas águas mais tranquilas, dessa região que é mais baixa, e quando acontece a desova, que todos os alevinos estão já em tamanho grande, já é consequentemente o período que está acontecendo a cheia dos rios, por causa da cheia desses rios, esses alevinos é levado para o rio maior. Então, assim, o ciclo da natureza ele é perfeito. O Pantanal é como se fosse um berçário natural. É tanto que o nome dele é Complexo do Pantanal, devido à sua imensa importância. E você tem períodos de cheia também, e esse período de cheia faz com que toda essa biodiversidade que está se formando para desaguar tanto no Amazonas quanto em outros rios da região norte, as espécies nativas daqui são levadas por conta dessas cheias desses rios. Olha aqui, ó. O Pantanal apresenta áreas que ficam alagadas durante épocas das cheias, quando os rios transbordam, e esse transbordar dos rios é de fundamental importância. Pequenos animais, pássaros, aves migratórias, enfim, utilizam esse local aqui para procriação.
O Pantanal é muito, muito grande, muito rico. É tanto aquela queimada que teve no final do ano passado lá, trouxe uma grande preocupação justamente por conta dessas espécies, essas aves migratórias e espécies que são oriundas daquele local lá. Vegetação litorânea. Na vegetação litorânea, nós vamos ter um contraditório aqui. Olha só, você tem uma vegetação que ela é rasteira e você tem uma vegetação que ela é arbórea. Qual é a diferença de uma e de outra? Uai, uma não vai ter árvore, ela vai ser chamada restinga. Essas aqui são as chamadas restingas. São vegetações rasteiras que se adaptam a pouca quantidade de água, porque elas estão na areia, e elas são adaptadas também à salinidade, porque aquela umidade que vem do oceano, que acaba alimentando a necessidade dessa formação vegetal aqui, de água, ela vem também carregada de sal. Então, as restingas é tanto adaptada a terrenos arenosos, quanto à salinidade da água, que faz com que essa biodiversidade aqui aconteça. Já a vegetação litorânea aqui dos mangues, você tem formação arbórea, quer dizer, você vai ter uma formação de mata, só que o terreno constantemente alagado fez com que as árvores desenvolvessem esse sistema aqui de raízes. Olha aqui, não tem aqui no livro, mas são raízes pneumatróficas. Professora, o que é isso? Olha só, as raízes da árvore, se ela ficasse igual uma árvore que a gente vê por aí com a raiz enterrada na terra, ela morreria, porque nesse ambiente aqui, úmido, alagado o tempo todo, o terreno encharcado o tempo todo, as raízes não respiram. Então, essas raízes pneumatróficas aqui, essas raízes feias para o lado de fora, essas galhadas para o lado de fora, faz com que seja possível a árvore literalmente respirar, essas formações arbóreas aqui respirarem. Então, são essas raízes aqui que vão levar ar para dentro do caule da planta para poder fazer toda aquela circulação natural da oxigenação da planta. Então, essas árvores aqui que se desenvolvem nos mangues, elas são totalmente adaptadas a esse ambiente muito úmido, tá? E que também serve de berçário natural para animais marinhos e pequenas espécies de animais também, por exemplo, caranguejos, tartarugas, animais que precisam de uma certa proteção natural do ambiente enquanto são pequenos, enquanto são filhotes, e até mesmo quando vai acontecer a sua procriação, né? Então, o manguezal também, até mesmo essa adaptação, essa dificuldade por conta dessas raízes espetadas, enfincadas ali, torna mais complicado um predador natural adentrar ali para poder pegar esses pequenos animais, né? Veja bem, concluindo aqui com relação ao nosso assunto de formação vegetal, a proposta de hoje, você já vai estar recebendo a sua apostila. Na data da postagem de hoje, você já vai estar recebendo a sua apostila. Então, olha só, é para fazer na apostila? É, tá? Então, você tem aqui um mapinha que eu peguei exatamente o mesmo do seu livro, só porque colei aqui para vocês estarem fazendo, observando a legenda, deixa eu aumentar um pouquinho a imagem, que nem eu estou enxergando direito, observando a legenda do mapa, que é o mapa das formações vegetais. Professora, minha apostila tá preto e branco, não dá para mim ver, mas você tem aqui o vídeo para você estar especificando. Você tem o seu livro que tem esse mapa também, é o mesmo mapa, tá? Não tem dificuldade com relação a isso daí. Você vai estar respondendo. Primeiro aqui, você só vai, a questão de número 1, você só vai observar o mapa. É olhar, tá? Difícil, né? A questão de número 2, você vai me dar 2 exemplos de estados que possuem o tipo de vegetação de caatinga. Caatinga está aqui no mapa, a legenda está amarelinha. Você vai lá nessa região do mapa do Brasil e olha aqui, essa região toda. Professora, como é que eu vou saber que estados que tem aqui? É aí que tá. Você vai entrar com uma pesquisinha, você pode pesquisar até dentro do seu livro mesmo.
um mapa do Brasil que tem a divisão dos estados, um mapa político, para você encontrar 2 estados, olha aqui, de exemplos de estado. Como está no plural aqui, se você colocar 2 estados, já está no plural, né? Você vai colocar o exemplo de estados, perdão, que estejam nessa região aqui. Não facilitei muito, não, porque você vai ter que pesquisar dentro do seu livro. Você vai procurar um mapa do Brasil político que mostre para você aqui, para você identificar 2 estados que estejam aqui dentro dessa região que está em amarelo no seu mapa, que representa o bioma Caatinga. Tá? Não deixe de fazer, pesquisa dentro do seu livro que tem, eu sei que tem. Não vou falar a página também, não. Terceira questão, dê exemplos de estados que possuem o tipo de vegetação de cerrado. Olha aqui, essa porção central aqui do mapa todinho, o segundo maior bioma, você tem, eu quero estados, você vai dar exemplos de estados que têm o bioma cerrado predominante. Não falei a quantidade de exemplos, mas se for um, é estado, está no singular. Eu pedi estados, no plural, quer dizer 2 ou mais, ok? Nesse mesmo mapa que você procurar a segunda questão, você pode procurar a terceira. Quarta questão. O estado que você mora possui qual tipo de vegetação? Você mora em qual estado mesmo? Acho que é Goiás, não é? Estado de Goiás está onde aqui nesse mapa? Olha lá no mapa que você encontrou para poder pesquisar as questões anteriores. Qual é o tipo de vegetação predominante aqui no estado de Goiás? É isso que você vai fazer, tá bom? Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar pelo livro, conseguindo entender toda a mensagem que eu estou passando para vocês. Na medida do possível, nós vamos esclarecendo as dúvidas. Se tiver algum tipo de necessidade, pode estar me chamando também, tá bom? Beijo para vocês, fica com Deus e bom trabalho.